Olá, boa tarde. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022. Você de casa que está sempre com a gente, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos ao vivo para todo o país e vamos juntos a partir de agora com nossos destaques do dia. 3 em cada 10 famílias brasileiras passam fome hoje no Brasil. É o que aponta um estudo revelado hoje que ouviu cidadãos em mais de 570 cidades. Os números da fome são ainda mais alarmantes nos estados de Alagoas, Amapá, Pará e Sergipe. O salário médio do trabalhador está em queda no Brasil e hoje vale 2,82% menos do que valia no ano passado. Os números preocupantes e com impactos na nossa economia foram divulgados nesta quarta pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O Papa Francisco, no Cazaquistão, o Santo Padre, participou hoje da abertura do Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais, lá na Ásia. Em Londres, começa um adeus do povo à Rainha Elizabeth. Hoje, o corpo da monarca foi levado em cortejo do Palácio de Buckingham até Westminster, o Palácio de Westminster, sede do Parlamento Britânico. Já são quilômetros de fila ao longo do rio Tâmisa e centenas de milhares de súditos à espera para dar o último adeus à Rainha Elizabeth II. No programa de hoje, prepare-se, você vai também se emocionar. Vamos contar a história do seu João, um caminhoneiro que depois de um acidente gravíssimo, hoje luta pela vida. É uma história de amor, fé, de novas amizades e sorrisos. Linda a história de luta do seu João e você não pode perder. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta quarta-feira está no ar. O salário médio pago ao trabalhador brasileiro está mais baixo, vale hoje 2,82% menos do que valia no ano passado. Os números que trazem impactos à economia do país são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e Previdência. O salário médio de contratação no país em empregos com carteira assinada foi de R$ 1.926,54 em julho, o que representa 2,82% abaixo dos R$ 1.982,55 pagos no mesmo mês do ano passado. Na comparação com janeiro deste ano, que teve o maior valor registrado, a queda foi de 3,4%. Julho foi o segundo mês seguido de aumento real no salário médio de contratação. Em maio, a queda acumulada no rendimento chegou a 5,6% em um ano. Uma informação que preocupa especialistas em economia é que os salários iniciais continuam menores que as remunerações dos profissionais que saem dos empregos. Em um ano, o único mês que teve o salário de desligamento menor que o de admissão foi janeiro. Mesmo com o índice de desemprego ainda elevado, número de informais recorde e dificuldade de trabalhadores menos qualificados de voltarem ao mercado de trabalho, o país registrou novamente o recorde nos pedidos de demissão entre os trabalhadores com carteira assinada. Foram 6.467.000 pedidos de demissão nos últimos 12 meses até julho. Esse número equivale a 32,4% do total de desligamentos de trabalhadores no período, ou seja, em cada 3 desligamentos foram voluntários. O trabalhador pediu demissão. Por causa dos salários baixos, os profissionais pedem demissão para tentar se colocar em outra vaga com salário melhor. Outra razão é a diminuição dos efeitos da pandemia no mercado de trabalho. No ano, o saldo é positivo em todas as atividades econômicas, com destaque para indústrias de transformação e construção. A criação de mais de 1,5 milhão de vagas formais entre janeiro e julho deste ano representa recuo de 13% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram criadas quase 1.800.000 vagas. A partir de fevereiro do ano que vem, o trabalhador vai poder usar os depósitos futuros do FGTS para a compra de casas populares. A medida tem como objetivo desovar o estoque de imóveis parados no Casa Verde e Amarela. Atualmente, cerca de 1/3 dos financiamentos são negados por falta de capacidade de renda. Ao incluir os depósitos futuros do FGTS no pagamento das parcelas, mais famílias poderão ter acesso ao programa habitacional. Somente famílias com renda mensal bruta de até R$ 4.400 poderão recorrer ao mecanismo, que poderá ser usado para a compra de apenas um imóvel por beneficiário. Na prática, a medida institui uma espécie de consignado do FGTS.
Em vez de o dinheiro depositado mensalmente ir para a conta do trabalhador, será descontado para ajudar a pagar as prestações e diminuir mais rápido o saldo devedor do imóvel popular. A decisão caberá ao trabalhador, que não será obrigado a aderir a essa modalidade. Esse tipo de operação não está isenta de riscos. Em vez de acumular o saldo no FGTS e usar o dinheiro para amortizar ou quitar o financiamento, como ocorre atualmente, o empregado terá bloqueados os depósitos futuros do empregador no FGTS. Caso o trabalhador perca o emprego, ficará com a dívida, que passará a incidir sobre parcelas de maior valor. Se ficar desempregado durante muito tempo, além de ter a casa tomada, o mutuário ficará sem o FGTS. O Ministério do Desenvolvimento Regional informou, por meio de nota, que o risco das operações será assumido pelos bancos e que continua valendo a regra atual de pausa no pagamento das prestações por até 6 meses por quem fica desempregado. O valor não pago é incorporado ao saldo devedor, conforme acordo entre a Caixa Econômica Federal e o Conselho Curador do FGTS. Embora a autorização para o início da modalidade já esteja valendo, a medida vai demorar para chegar ao mutuário, porque as instituições financeiras têm prazo de 120 dias para se adaptar à nova regra de contratação. Olha, de qualquer forma, né, para o trabalhador já começa uma contagem regressiva, né, para saber, para poder esperar aí, para contar com esse recurso e poder ampliar benefícios, né, para a família, enfim, né, pensando numa casa própria, quem sabe. Agora, com o salário mais em baixa, né, a gente viu que o salário caiu de um ano para cá, a fome é uma preocupação que aumenta, né? E a cada dia ela assombra mais as famílias brasileiras. Uma pesquisa divulgada hoje revela a situação de miséria alarmante que atinge milhões de pessoas, boa parte delas em cidades no norte e no nordeste do Brasil. Alagoas, Amapá, Pará e Sergipe são os estados onde os números da fome são ainda mais preocupantes. A Marcele Nogueira tem outros detalhes para a gente. Boa tarde, Marcele. Boa tarde, Odilon. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Pauta Aberta. Um estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar foi divulgado hoje e aponta que 3 em cada 10 famílias brasileiras enfrentam algum nível de falta de alimentos e passam fome. Em números absolutos, são 125,2 milhões de pessoas em insegurança alimentar. A maior parte dessas famílias estão nas regiões norte e nordeste do país. Para ter uma ideia, no Alagoas, o número de famílias em insegurança alimentar grave chega a 36,7%. Em segundo lugar, no Amapá, o número é de 32% dos domicílios nessa situação, seguidos por Pará e Sergipe, ambos com 30%. A pesquisa foi feita de novembro do ano passado até abril deste ano e foram visitadas 12.745 casas em 577 cidades do país. Volto com você, Odilon. Situação preocupante, né? Muito obrigado, Marcele. E o IBGE abriu hoje nova seleção para recenseadores do Censo 2022. São 72 vagas em 4 cidades na região de Campinas, em São Paulo. As inscrições estão abertas, mas o prazo é curto. Essas inscrições vão apenas até amanhã. As vagas para recenseadores são para os municípios de Hortolândia, Paulínia, Mogi-mirim e Santo Antônio de Posse. Segundo o IBGE, as vagas surgiram porque profissionais já recrutados desistiram. A seleção acontece por análise da titulação acadêmica dos candidatos e não vai ser cobrada a taxa de inscrição. O recenseador vai entrevistar os moradores durante a coleta dos dados. Como a remuneração é por produção, ela pode variar de acordo com o tempo dedicado ao trabalho e o grau de dificuldade na abordagem aos domicílios. Em todo o país, são 7.795 vagas de recenseador e 436 vagas de agente censitário. A jornada de trabalho para a função de recenseador é de no mínimo 25 horas semanais e a previsão de duração do contrato é de até 3 meses, podendo ser prorrogado. E o Papa está na Ásia. Foi aberto nesta quarta-feira no Cazaquistão o 7º Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais. O encontro discute o papel dessas religiões na acolhida das populações depois da pandemia de coronavírus. E desta vez conta com a participação do Papa Francisco. Mais de 100 delegações de 50 países do mundo participam do Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais, aberto nesta quarta-feira no Cazaquistão.
O encontro trianual tem como propósito promover o diálogo interreligioso na Ásia e em outras partes do mundo, como destacou na cerimônia de abertura o presidente do parlamento, Maulana Shimbayev. Durante o congresso, líderes religiosos estarão reunidos ao redor da mesma mesa, incluindo aquelas denominações que tiveram relações complicadas no passado. Desse modo, essas lideranças espirituais demonstram a disposição de assumir o seu papel e de serem modelos de boa vontade, capazes de superar qualquer diferença. Realizado desde 2003, o encontro tomou como modelo o Dia de Oração pela Paz no Mundo, convocado um ano antes por João Paulo II. O movimento foi uma reação às tensões que se seguiram aos ataques do 11 de setembro de 2001 e veio com o propósito de contribuir para o diálogo e a harmonia entre os povos. Na 7ª edição do Congresso, líderes religiosos de diferentes partes do mundo discutem o papel das religiões mundiais e tradicionais no desenvolvimento socioespiritual da humanidade no período pós-pandemia. Esse foi um dos 4 desafios pontuados pelo Papa Francisco, que pela primeira vez participa dos debates. Sentado ao lado do presidente Kassim Tokayev, o Santo Padre destacou a necessidade de que as religiões trabalhem pela paz, pelo atendimento fraterno aos mais necessitados e pela preservação do meio ambiente, e insistiu para que os líderes estejam atentos aos que tanto sofreram com a pandemia. O Covid-19 ci ha messo tutti sullo stesso piano. A Covid-19 colocou todos nós no mesmo plano, lembrou Francisco. Todos nos sentimos frágeis, necessitados de assistência. Ninguém plenamente autônomo, ninguém completamente autossuficiente. Mas agora não podemos ignorar aquela necessidade de solidariedade que sentíamos, prosseguindo como se nada tivesse acontecido. E como empreender uma missão tão árdua? De onde começar? Questionou o Santo Padre. Da escuta dos mais vulneráveis, de dar voz aos mais frágeis, de fazer ecoar uma solidariedade global que diga respeito em primeiro lugar a eles, aos pobres, aos necessitados que mais sofreram com a pandemia. Quantos ainda hoje não têm fácil acesso às vacinas? Estejamos da parte deles, daqueles que sofrem escondidos e em silêncio, longe dos holofotes. Lontano dai riflettori. Mais tarde, no Centro de Exposições de Nur Sultan, Francisco se uniu à comunidade católica para rezar a Santa Missa. Na homilia, o pontífice alertou sobre as serpentes que atentam contra aqueles que seguem os ensinamentos de Cristo e, lembrando os desafios do Cazaquistão, disse que a busca pela paz deve ser uma constante. La pace non è mai guadagnata una volta per tutte. A paz nunca é conquistada de uma vez por todas. Deve ser conquistada cada dia, como também a convivência entre etnias e tradições religiosas diversas, o desenvolvimento integral, a justiça social. E para que o Cazaquistão cresça ainda mais na fraternidade, no diálogo e na compreensão, é necessário o empenho de todos. Antes, porém, é preciso um renovado ato de fé para com o Senhor, olhar para cima. Olhar para Ele, aprender com seu amor universal e crucificado. A Lui, imparare dal suo amore universale e crocifisso. A agenda de Francisco desta quinta-feira prevê encontros dele com membros da Companhia de Jesus e também da comunidade católica. Um momento muito importante para a igreja local devido à recente criação da Conferência Episcopal dos Bispos da Ásia Central, que desde setembro do ano passado congrega um total de 7 países, entre eles o Cazaquistão. Mais tarde, o Santo Padre participa da leitura da declaração final do Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais. É quando Francisco fará seu último discurso no país. De Roma, na Itália, Jucinei Cardoso, para a TV Evangelizar. Veja no próximo bloco as últimas homenagens em Londres à Rainha Elizabeth II. E ainda, a história de amor, fé e luta pela vida do seu João, um caminhoneiro que se recupera de um acidente gravíssimo e que acaba de ganhar um novo amigo, o cavalo Paçoca. Fique ligadinho com a gente. Pauta Aberta volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora.
Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, são 4h40 da tarde, agora estamos ao vivo para todo o país. A você aí de casa, muito obrigado pela companhia. Enquanto a chuva em plena primavera não dá trégua, em pleno inverno, não dá trégua em boa parte do país, na região sul, na região central é o clima seco que preocupa, consequência de uma massa de ar quente estacionada na região. Meteorologistas já até emitiram alertas. Além do mal-estar que pode causar nas pessoas, este clima pode fazer aumentar o risco de queimadas e até causar problemas respiratórios. Sol forte, grama e folhas secas, ar seco, garganta irritada. Cenário comum nesta época do ano na área central do país. Tá bem difícil, a umidade tá baixa, Tá bem quente, tá seco, mas em virtude disso eu sempre saio prevenido. Com a temperatura beirando os 40 graus e a umidade relativa do ar abaixo de 12%, o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um alerta de onda de calor em parte dos estados do Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, além de todo o Distrito Federal. O vermelho é o grande perigo, é quando a umidade fica abaixo de 12%, já é considerado até nível de deserto, e tem aí associado com incêndios, Além da maior incidência de queimadas, o que aumenta os riscos de infecções respiratórias agudas, a onda de calor também pode provocar problemas como desidratação, tonturas e dor de cabeça. Até brinquei com o meu pai ali, falei com ele, cara, se a gente deixar de tomar água aí, o cara já acorda com dor de cabeça já. E para aguentar a onda de calor, a Defesa Civil recomenda: beba bastante água, mesmo se estiver sem sede, evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol das 10 da manhã às 5 da tarde, evite também banhos com água quente e utilize umidificadores, bacias de água ou uma toalha úmida perto da cama. A Ing, que está acostumada com o calorão do Cerrado Brasiliense, toma uma série de cuidados nesse período. Tomar muita água, se hidratar, eu acho que é o importante. O umidificador também é muito importante em casa. E a gente está aqui tomando uma água de coco para dar uma hidratada. E do centro-oeste tão seco, vamos ao Reino Unido. Começaram em Londres as homenagens dos súditos à Rainha Elizabeth. Hoje, o corpo da soberana britânica foi levado do Palácio de Buckingham a Westminster, a sede do parlamento. Milhares de britânicos começam a se despedir nesta quarta-feira de Elizabeth II, depois que o caixão com o corpo da monarca chegou a Londres no primeiro dia de homenagens da população à rainha. Depois de um momento de oração na presença do rei Charles III, o corpo deixou o Palácio de Buckingham em procissão pelo centro da capital inglesa até o Palácio de Westminster. Os filhos e netos da soberana britânica acompanham a pé a comitiva durante o trajeto de 40 minutos até a sede do parlamento. A imprensa especula que mais de 700 mil pessoas devem passar pelo local para a despedida, o que pode gerar filas de quilômetros às margens do rio Tâmisa dia e noite até 19 de setembro, data do funeral. A grande homenagem popular vai sacudir o Reino Unido. Hotéis estão lotados, o sistema de transporte trabalha a todo vapor e os pubs servem cerveja sem parar. Mais de 100 chefes de Estado e de governo devem comparecer ao funeral, entre eles o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o rei Felipe VI da Espanha, o imperador Naruhito do Japão e o presidente Jair Bolsonaro. O enterro de Elizabeth também vai ser realizado no dia 19 de setembro, em uma cerimônia privada para a família. Pois é, de acordo com informações que temos agora, a fila para visitar o corpo da rainha já chega a 6 quilômetros ao longo do rio Tâmisa. Há informações também de que as pessoas estão recebendo pulseiras e, sim, com essas pulseiras, elas podem, por algum tempo, deixar as filas para comprar alguma água, para ir ao banheiro, enfim. E eles estão tentando organizar tudo, mas é uma fila muito extensa aí, para ver o corpo da Rainha Elizabeth no Palácio de Westminster. E na próxima reportagem, também com imagens de Londres, você vai ver como foi o cortejo que levou o corpo de Elizabeth II de Buckingham para a sede do parlamento. Os filhos estiveram sempre próximos dela nesta difícil caminhada. O caixão de Elizabeth II chegou ao Palácio de Westminster, a sede do Parlamento Britânico, para uma grande homenagem popular à última etapa do longo adeus antes do funeral de Estado e sepultamento em 19 de setembro. Com pontualidade britânica, a comitiva que acompanhava o caixão deixou o Palácio de Buckingham às 2h22 da tarde no horário local.
Cavalos puxaram um veículo que carregou o corpo pelas ruas lotadas de Londres, seguido a pé pelo rei Charles III, os irmãos e os filhos William e Harry. O cortejo foi acompanhado por uma banda da Guarda Escocesa e a banda da Guarda de Granadeiros, que interpretaram as marchas fúnebres de Beethoven, Mendelssohn e Chopin. O trajeto de 38 minutos e quase 15 quilômetros foi acompanhado a cada 60 segundos por uma salva de canhão do Hyde Park e pelo som dos sinos do Big Ben, como uma homenagem à monarca mais longeva do Reino Unido. A visitação ao corpo de Elizabeth II vai começar às 5 horas da tarde no horário local, no Westminster Hall, onde os cidadãos vão poder prestar a última homenagem antes do funeral. Foi lançada pela Comissão Europeia uma proposta para proibir produtos que tenham origem no trabalho forçado. A medida deve autorizar inspeções dentro e fora da União Europeia. A intenção da proposta é permitir que as autoridades aduaneiras na União Europeia comecem a investigar produtos que tenham suspeitas de terem sido fabricados com trabalho forçado. De acordo com os responsáveis pelo projeto, a proposta vai marcar uma diferença real no combate à escravidão moderna. Um estudo recente realizado pelas agências da ONU para o Trabalho e a Migração, junto com a Fundação Walk Free, descobriu que no final do ano passado, 28 milhões de pessoas em todo o mundo realizavam trabalhos forçados. A proposta exige a ratificação dos Estados-membros da União Europeia e do Parlamento Europeu antes de entrar em vigor. O projeto apresentado pela Comissão Europeia é diferente da ideia lançada pelos Estados Unidos e que se concentra exclusivamente em produtos manufaturados na região chinesa de Xinjiang. A China é acusada de usar de forma forçada a mão de obra de minorias muçulmanas. A região de Xinjiang é uma das maiores produtoras de algodão do mundo e importante fornecedora de materiais para a fabricação de painéis solares. Segundo a ONU, o mundo tem 50 milhões de pessoas em situação de escravidão moderna. Vamos voltar ao Brasil agora para falar de futebol. Hoje à noite, depois do jogaço do Maracanã, sai o primeiro finalista da Copa do Brasil 2022. O Flamengo joga em casa contra o São Paulo e está em vantagem. Confira. A cidade maravilhosa, mais especificamente o estádio do Maracanã, recebe o confronto de volta das semifinais da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo, às 9h30 da noite. A primeira partida realizada na cidade de São Paulo, no estádio do Morumbi, terminou com a vitória do Mengão por 3-1. Para se classificar à grande final da competição, o rubro-negro da Gávea precisa apenas de um empate jogando com o apoio da sua torcida. No lado paulista do confronto, o tricolor precisa vencer por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis e 3 gols para conseguir a classificação direta. A esperança do tricolor de São Paulo se encontra no histórico dos confrontos entre rubro-negros e tricolores. Com 143 confrontos realizados até o momento, o São Paulo venceu 56 e marcou 226 gols. Já o Flamengo venceu 47 vezes o tricolor paulista e marcou 154 gols. Em 40 oportunidades, o confronto entre paulistas e cariocas terminou empatado. Quem se classificar para a grande final espera o vencedor do duelo entre Corinthians e Fluminense. A história que eu vou trazer para você agora é uma história de amor, de fé, uma história de superação e de vida. Seu João, caminhoneiro, depois de um grave acidente, está ainda se recuperando. Mas os dias até aqui não foram fáceis, não. Nem para ele, nem para a família. É por isso que cada vitória nesta caminhada de recuperação é celebrada, com lágrimas e sorrisos. Bastou poucos segundos para que o cavalo Paçoca demonstrasse seu amor pelo homem. Seu João, caminhoneiro, em 2021 sofreu um acidente a caminho do trabalho. Passou meses internado. Foi desacreditado pelos médicos. Desde então, sua família tem cuidado dele dia e noite. E desde maio do ano passado, o seu João voltou para casa com a família. Ele mora nesse sobrado aqui, que fica na Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. E nós estamos aqui para conhecer um pouco mais dessa história. Vamos bater aqui no portão para ver se tem alguém em casa?
E quem nos recepcionou foi a filha e a esposa do seu João. E foi a Audriele que fez o vídeo e também compartilhou nas redes sociais. Eu quero saber quantas visualizações já tem esse vídeo. Mais de 30 milhões de visualizações. E como vocês pensaram em fazer esse vídeo? Na verdade, a gente não pensou, aconteceu. Foi um momento que a gente levou o pai lá no Coletivo Inclusão e ele conheceu o Paçoca e teve todo esse momento ali. Quando a gente percebeu que já estava muito tempo o Paçoca ali em contato com o pai, a gente estava já numa emoção muito grande, eu falei, vou registrar esse momento para acompanhar, né, como que vai ser a evolução do pai, né, se vier a acontecer outros encontros com o Paçoca. E eu gravei aquele momento e como eu compartilho um pouquinho da história do pai comigo e tudo mais, eu falei, vou postar na internet, mas não imaginei a repercussão que ia ter. Seu João, desde que voltou para casa, vem mostrando uma melhora no seu quadro de saúde. Ele já consegue falar algumas palavras e também escrever. Estamos felizes porque cada dia que passa é uma evolução nova. Cada dia ele apresenta uma melhora mais significativa que os... De nada, amor. E a gente, nem os médicos, né, nem a gente esperava chegar tão longe pelo quadro que ele saiu do hospital. E cada dia é uma alegria nova. É um milagre novo. Há pouco tempo eu iniciei num projeto, uma ONG, chamado Coletivo Inclusão. E eu trouxe alguns vídeos de alguns praticantes, né, pacientes, que fazem ecoterapia com a gente lá. E o João se emocionou. E eu prometi para ele, João, um dia eu levo você lá para conhecer os cavalos, né? Foi uma coisa que não é comum lá no centro de ecoterapia, né? A ligação que o Paçoca teve com o João, né? Normalmente uma sessão de ecoterapia dura 30 minutos. E ali, aquela sessão ali com o João foi mais de 1h30. E foi uma emoção enorme, porque o cavalo deu a entender que ele sabia o que o João estava passando mesmo, né? Um homem de muita fé, que vibra com cada conquista, sem falar da torcida para sua melhora. Tô todos os dias com ele, né? 100% do meu tempo é com ele. Então, ver cada passinho, cada detalhezinho assim que mudou de lá para cá é muito gratificante. É Deus agindo mesmo. E a Audriele, que fez o vídeo, nos trouxe até esse centro de ecoterapia, onde é realizada essa terapia com os cavalos. Eu estou com a Carol também, que é a coordenadora desse projeto. Carol, explica um pouco mais para a gente como que é realizado esse trabalho. A ecoterapia, ela é uma terapia realizada com cavalos e ela desenvolve o indivíduo tanto emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Como que foi com o seu João? O seu João, na verdade, foi um grande presente para nós, porque o Jonathan está com a gente, ele é nosso fisioterapeuta, atendia o seu João em casa e perguntou se podia trazer o seu João aqui para ver se a gente podia fazer ecoterapia com ele. Como a gente tem um processo de seleção, a gente precisa ver se o médico libera, se ele tem todas as indicações para fazer a terapia. E foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu. Ele chegou aqui, apresentamos alguns cavalos, ele gostou bastante. E por último foi o nosso Paçoquinha. E o Paçoca, naquele momento, pôde já trabalhar um pouquinho com essas emoções que estavam muito à flor da pele do seu João. Eles são animais muito sensíveis, são animais muito intuitivos. E ele conseguiu perceber que naquele momento o seu João realmente precisava de um desabafo, de que alguém entendesse ele sem mesmo precisar falar. Emocionante. Seu João, sua luta pela recuperação, sua luta pela vida é algo lindo que acabamos de acompanhar aí na reportagem do Sérgio Júnior e também do Edson Serpa. Emocionante sentir todo o apoio que o senhor recebe da sua esposa e da sua filha. O senhor está rodeado de amor. E essa é uma das maiores vitórias que podemos ter nessa vida, não é mesmo? Parabéns pela sua luta e nós estamos aqui na torcida por mais vitórias a cada dia. Muita força para o senhor, seu João. Um abraço grande, meu e de toda a nossa equipe aqui da TV Evangelizar.
abraço também que vai com as nossas orações. Depois dessa linda reportagem, dessa linda história, né? A gente se despede. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.